dera luz a Abraão, caçoava ou zombava de Isaque, disse a Abraão: deita fora essa serva e seu filho, para que não herde com Isaque meu filho. Isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e pô-lo sobre as costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Quantos podem dizer graças a Deus por essa palavra? Antes de você sentar-se, faça-me a gentileza de olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: se eu der glória a Deus, você dá aleluia. Diga: mas se eu soltar um aleluia, aí tu dá um glória a Deus. Faz um teste aí para ver se funcionou. Sentem-se, por gentileza, todos. É claro que a figura de Abraão nunca foi tão pensada quanto nesse período que nós estamos vivendo, dessa guerra no Oriente Médio. Isso porque ele sempre vai ser lembrado pelos acontecimentos entre judeus e palestinos, pelo fato de que Abraão é pai dos 3 maiores povos e das 3 maiores religiões do mundo. Vou dizer de novo: Abraão é pai dos 3 maiores povos e das 3 maiores religiões do mundo. Abraão é pai do povo israelita por intermédio de Isaque, seu filho da promessa. Então ele é pai do povo judeu, logo da religião judaica. Também Abraão é pai do povo árabe, da religião islâmica, por intermédio de seu filho mais velho Ismael. Então é pai dos árabes, é pai dos judeus, e também é pai da igreja do Senhor unida aqui na Monte Sião nessa noite, por intermédio da fé. Abraão é pai dos cristãos. E a história dele está nos deixando a entender um dos momentos mais trágicos e mais difíceis da sua vida. Isso porque nós lemos um texto em que Abraão agora, ele tem o desafio de abandonar o seu filho mais velho. Ele tem um desafio, e aliás, um desafio autorizado por Deus, de lançar o seu filho mais velho no deserto, longe dos seus cuidados e da proteção que a paternidade tende a oferecer. É por isso que o texto diz que ele achou penoso,
Essa expressão penoso nos arremete a uma compreensão de um termo jurídico relacionado à penalidade, injustiça, no sentido do Código Penal. Ele achou injusto, por quê? Porque lendo o texto você observa que Ismael tinha sido um filho que ele tinha contraído através de uma concubina, de uma mulher, que ele tinha adquirido, preste muita atenção nisso, que ele tinha adquirido no dia em que, havendo fome na sua terra, ele desceu para o Egito. E tendo ele descido ao Egito, pastor Samuel, quando ele volta para o centro da vontade de Deus, ele traz consigo uma concubina, pastor Marco Antônio, chamada Agar. E ele trazendo essa concubina do Egito, um determinado dia da sua vida, ele já na andropausa e a sua esposa na menopausa, eles decidiram se fazer juiz de uma legalidade constitucional do Código de Hammurabi. Ora, o Código de Hammurabi era um complexo de leis que regiam a civilização naquela época. Então dava direito ao homem, em conformidade com a sua esposa, pastor Ananias, que se porventura a esposa não pudesse conferir a ele um filho, aí eles poderiam, como propriedades de uma serva, utilizá-la como barriga de aluguel. Tem alguém acordado? Então a esposa dele, Sarai, chama ele, entram em acordo e lógico, ele diz: que revelação tremenda, coabitam, ela gera, só que o problema é que é gerado algo por causa de algo que é trazido de lá do Egito. Deixa eu dizer isso aqui com cuidado. Todas as vezes que você desce para o Egito, você traz resquícios do Egito para dentro da sua casa. Todas as vezes que alguém visita o Egito, traz uma parte do Egito e é problema para dentro de casa. Não desça ao Egito. Agora Ismael cresceu, o tempo de Deus chegou. Como Deus não depende de genética, de gameta masculino nem feminino, a promessa de Deus se cumpre, Isaac cresce, e nós temos agora aqui uma festa do desmame. É o tempo em que o menino deixava de mamar, no sentido de já tinha crescido e agora tinha como se decidir se ele seguiria os passos profissionais ou vocacionais do pai, ou se ele se colocaria para estudar, para seguir um outro propósito. E nessa festa, a mãe biológica de Isaac, o menino desmamado, o herdeiro da promessa, ela olha para Ismael caçoando. Isso aqui eu acho muito interessante, porque ela chama o seu esposo Abraão, e ela diz: lança fora o menino. E a gente lendo rápido, pastor Ananias, o texto, meu mestre, a gente pensa que ela está incomodada o fato do Ismael estar zombando de Isaac, sim ou não? Então a gente lendo rápido, a gente pensa assim: ela está incomodada porque alguém estava zombando, fazendo bullying, escarnecendo o seu filho. Mas não é nada disso. Quando ela chega para Abraão, ela diz: meu marido, lança fora o menino. Para quê? Para que ele não herde. Diga comigo bem alto: para que ele não herde. Não, melhor isso aí, 1, 2, 3. Então o problema não era o que ele fazia, era o que ele tinha, era quem ele era. Deixa eu dizer de novo, porque ninguém pegou. O problema não era o comportamento que ele estava praticando. O problema que incomodava era a herança que ele tinha por direito do pai. Então alguém diz: está zombando, está escarnecendo, está desviado, está no mundo. O problema é a herança. O que incomoda o mundo aí fora é a herança que você tem. É a herança, Ivan. O problema é a herança. Aí alguém pensa: vamos colocar ele no deserto, porque alguém pensa que mudando de geografia vai arrancar o direito daquilo que o pai constituiu. Deixa eu dizer com muito cuidado: podem te expulsar, podem te excomungar, podem te jogar fora, mas a herança ninguém vai tirar de você. Você é filho do pai, você é filho do... Provoca o vizinho do lado e diga: você é filho do pai.
Diga: podem tomar emprego, casa, família, tudo de você, mas a herança não podem tirar, porque o céu é seu, o céu é seu. Lança fora, porque se não tiver aqui no meio da gente, não tem herança. E ninguém deixa de ser filho ninguém deixa de ser filho porque é expulso de um ambiente geográfico. Pode jogar lá para o interior, lá para onde for, mas o direito, a paternidade não tiram de nós. Ele acha penoso, aí Deus aparece para ele para tratar, dizendo assim: Abraão, se sente mal não com isso aí. Aí Deus vai resolver um conflito familiar. Deus vai resolver Aí Deus disse: Tadeu, para resolver o problema em casa, obedece a mulher em tudo que ela disser. Obedece ela em tudo que ela disser. Varões, quer resolver o problema de casa? Sim ou não? Olha o que Deus disse: obedece ela em tudo que ela disser. Porque Deus estava no controle, Deus estava regendo, Deus estava consertando aquilo que outrora eles tinham errado. Que para Deus melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Levante a mão quem crê em profecia, porque eu vou declarar sobre a tua vida. Não importa como começou, não importa como você chegou aqui, o importante é que Deus vai fazer a partir de hoje na tua casa, na tua vida. Deus vai trazer teu marido da droga, teu filho do mundo. Deus vai salvar, porque melhor é o fim, melhor é o fim, melhor é o... Levante a mão assim, recebe isso aqui. Eu não tenho cara de profeta, mas tenho vida de profeta. Pega aí, porque é do céu. Deus está entrando com futuro na tua história. Deus está entrando com futuro na tua casa. Deus está... Obedece, porque para quem obedece tem projeto reconstruído. Ele acorda de madrugada, meu pastor Samuel. Aí ele pega um cesto de pão. O que ele pegou? Aí ele pega também um odre de água. Observem as proporções das coisas: um cesto de pão e um odre de... Estamos falando de um deserto chamado Berseba. O deserto de Berseba é aquele que ficava localizado na região montanhosa de Moriá. Ele conhecia bem, meu pastor, aquele deserto. Conhecia bem o deserto. Então Abraão, como homem experiente, o pai dos hebreus, e o próprio nome hebreu quer dizer andarilho, aquele que anda, que peregrina. Então se alguém entendia de ambientes geográficos, porque Deus disse para ele: tu vai trabalhar e eu vou colocar um carimbo na sola dos teus pés. Pastor, não entendi, calma, você vai pegar agora. Deus disse: eu vou colocar um carimbo na sola dos teus pés, e quando for pisando, quando for se movendo, quando for caminhando, quando for avançando, quando sair da paralisia, da inércia, você vai conquistar onde pisar a planta dos pés. Aí ele faz um cálculo, ele disse: esse cesto de pão com esse odre de água é mantimento suficiente para atravessar o deserto. Então, como ela começa a caminhar de madrugada, não tem sol, tem alguém acordado? Então ele faz um cálculo: ela vai ter água e pão suficiente para atravessar o deserto. Só que o texto diz que quando eles entram no deserto, vai acabar o odre de água, a água do odre pelo menos. E quando acaba a água do odre, escute isso aqui: quando acaba a água do odre, ela vai cometer agora a maior covardia que um ser humano pode cometer na sua vida. Pergunta para mim qual é. Não, está fraco isso aí. Só as mulheres, 1, 2, 3. Senhores, 1, 2, 3. Noiva do Cordeiro, 1, 2, 3. Ela vai abandonar para morrer no deserto quem no deserto com ela entrou. Pegaram não? Deixa eu repetir. Quando acaba a água do odre,
ela vai abandonar para morrer no deserto aquela pessoa que no deserto com ela entrou. Pastor Nunes entraram junto, Ismael e sua mãe Agar. Aí acaba a água do odre. Quando acaba a água do odre, pega isso aqui, quando acaba a água do odre, ela abandona e se afasta para que morra só no deserto. E a pior covardia de um ser humano é abandonar para morrer no deserto quem no deserto com ele entrou. Deixa eu dizer de novo, a maior covardia de alguém é virar as costas para morrer no deserto quem no deserto com ele entrou. Se entraram junto, aguenta junto, suporta junto, caminha junto. Se entrou junto, não vira as costas, não abandona, porque a fidelidade se dá quando acaba a água do odre. É fácil ser fiel quando tem emprego, casa, ministério, mas quando acaba a água, aí a gente vê quem é quem está do lado, é quando acaba a água do odre que a fidelidade se define. Acabou a água do odre, vamos morrer junto. Acabou a água do odre, vamos parecer junto, vamos padecer, vamos se acabar junto, porque se entrou junto, fica junto até o final. Fiz um casamento uns 10 anos atrás aqui na vila, ano passado. O casal chegou para mim e disse assim: pastor, vamos nos divorciar. Que foi, meu filho? Não, porque acabou o amor. Eu acho fofo as coisas. Acabou o amor, não tem mais como viver assim. Se não pegar nada, guarda isso aqui: o amor não acaba, porque o amor é eterno. O que é eterno não se acaba. O que acaba não é o amor, o que acaba é a vergonha na cara, o que acaba é o caráter, é a disposição. Viu uma novinha, viu um novinho, aí diz que acabou o amor, segura firme, é até que a morte os separe. Como é que acaba? Sabe qual é o problema? É que tem gente que para essa gente, a gente só vale a água no odre que tem. Deixa eu falar de novo. O problema é que tem pessoas que para essas pessoas a gente só vale a água que tem no odre. Acabou a água, acabou o relacionamento, acabou a parceria, acabou a união, acabou a água. Ei, nós temos que se levantar aqui nessa noite uma geração de pessoas fiéis às nossas relações, comprometidas em unidade, para quando acabar a água, a gente dizer: se acabou, vamos ficar firme, vamos. Ela abandona. Ela não só abandona, como ela se distancia. Todos bem altos, se distancia. Porque isso aqui é outro problema. Porque tem gente que se distancia de quem não tem mais água. Quero nem chegar perto. Aí por quê? Porque não tem mais água. Quero distância. Aí o texto diz: se afasta para não ouvir o menino chorar. Não é porque você deixou de ouvir que não está sofrendo. Não é porque você se afastou que não está na prova. O distanciamento não resolve questões de fidelidade. Tem gente que acha que bloqueando, saindo de perto, se eximindo das coisas, isso não cura, isso não trata. Pastor, não vem aqui ouvir isso, vem ouvir, se não quiser agora tudo bem, mas guarda isso no coração. Precisamos ser fiéis nas nossas relações, ainda que nos custe a vida. Aí ela vem aqui, meu pastor, 100 metros, tiro de arco de flecha, 100 metros de distância. Aí o menino está lá, e ela está aqui porque ela achou que ela não ouvindo, o problema estava resolvido. Pastor Nanias. Porque tem gente que é assim. Ele acha que se ele se distanciar vai ser automático o tratamento, a cura, a libertação.
Eu conversei outro dia com a mãezinha, como é que está seu filho? Ah, pastor, eu deixei na mão de Deus. Deixou na mão de Deus nada, desistiu de orar, desistiu da vida, esmureceu, desanimou, é só isso. Afastou 100 metros aqui eu não vou ouvir, mas o menino está lá, está padecendo, e eu sou apaixonado por Deus. Pergunta para mim por quê? Porque ela coloca, Tadeu, o menino está aqui, ó, embaixo da árvore, aí ela vem para cá, se distancia do menino, para não ouvir, e de lá o menino começa a chorar. Pega isso aqui, quando o menino começa a chorar daqui, aí Deus do céu ouve. Tem alguém aí ainda? O menino começa a chorar daqui, Joel, e Deus ouve. Aí Deus, ele não pega o menino aqui e dá água para o menino. O Deus que ouve ele aqui chorando, vem para cá conversar com ela. Que eu vou dizer aqui é para pentecostal levantar da cadeira. O menino que está aqui chorando, Deus nem diz nada para ele, mas Deus vai lá tratar com ela, porque quem chora, Deus vai tratar. Quando ele chora, Deus trata com ela. Só chora, só busca, só se quebranta, que Deus vai tratar com teu algoz. Por isso que a gente não precisa ficar com piada, com porfia, com negócio de não. Ele fica aqui, ó, só chorando. Deus não diz nada para ele, mas Deus vai tratar com quem ocasionou aquilo, com quem responsável. Eu não sei se você crê em profecia, mas levante essa mão direita, porque eu preciso entregar aqui. Só chora, desce na madrugada, diz o Senhor, vai buscar Deus de madrugada, e deixa que com aquele coração, Deus vai tratar, Deus vai te justificar. Só busca o Senhor, que Deus vai tratar. Ele está chorando aqui, Deus não está dizendo nada, Tadeu. Que Deus não precisa dizer, Deus precisa tratar. Então Deus não diz nada para ele, irmã Eliana. Deus está assim, ó, pega isso aqui. Deus está assim com ele, mas está tratando com ela. Isso é incrível, porque tem hora na vida que a gente acha que Deus está inerte às nossas dificuldades, mas posso te dizer algo de Deus? Deus está tratando dos corações. Está lá o menino chorando, ela está aqui. Isso aqui eu fiquei pensando nisso, porque o texto diz que acabou. O que foi que acabou? Mas Deus mandou Abraão, e Abraão deu a ela um odre de água, e o que mais? O pão, um cesto de pão. Então observe que ela sai de casa com esses dois elementos: um odre de água e um cesto de. Aí acaba a água do odre e acaba o pão do cesto, amém? Não. O que foi que acabou, pastor Ananias? Só água. Então vocês estão dizendo para mim que acabou a água, mas ainda tinha pão no cesto? E todo mundo aqui, precisa nem ser padeiro para pegar o que eu vou dizer. Todo mundo aqui sabe que toda sorte de alimento tem ainda aqui em quantidade mínima uma quantitativa de H2O. Vou dizer de novo: toda sorte de pão, de trigo, de derivado de fermento, e todo alimento tem em sua composição, ainda que minimamente, uma quantidade de H2O. Alguém pegou ou não? Pegaram ou não? Então acabou a água do odre. O que é que eu faço? Eu como pão e caminho. Acabou a água do odre. O que é que eu faço? Eu como pão e continuo. Eu como pão e vou andando. Eu como pão e vou avançando. Eu como pão e vou atravessando. O nosso problema é que só temos capacidade na hora da prova de olhar para o odre de água, mas se você prestar atenção, está faltando água no odre, mas Deus proveu o pão no teu cesto. Tem pão no cesto, então come e caminha. Tem pão no cesto. Parece que eu vejo o anjo lá no Quirite, meu pastor,
dizendo: Elias está fazendo o que aí? Rapaz, estou parado aqui. Tem pão, come 40 dias caminhando. Tem pão, come 40 dias andando. Porque o nosso problema é que temos uma tendência tão satânica na nossa vida, de ficarmos tão focados no que falta, que esquecemos do que tem. Eu preciso dizer isso aqui com muita responsabilidade. Enquanto você estiver focado no que falta, você nunca será grato pelo que tem, porque quem se foca naquilo que falta, não consegue celebrar Deus por aquilo que tem, não consegue ser grato a Deus por aquilo que tem, Quem fica muito concentrado no que falta, se torna um murmurador. A mulher vai destruir a família, porque não consegue perceber que ainda tem pão. Levante a mão assim, porque tem pão no teu cesto. Então agradeça a Deus, porque tem pão no teu cesto. Olha você, está bonita igual a Barbie, está bonito igual o Tadeu. Olha para você, bem vestido, barriga cheia, com casa, comida, com seu emprego, e murmurando pelo que falta. O nosso problema é que a gente tem uma fantasia por aquilo que falta. O cesto de pão some, não aparece. E por que não aparece? Porque tem gente que só consegue olhar para dentro do odre. Ah, tem mais não? Tem não. Tem mais não? Tem não. Então, morra. E se a gente tivesse consciência, se a gente pudesse nessa noite fazer uma análise da nossa vida, começando por cada uma das esferas, a gente ia dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei que hoje está faltando água no odre, mas eu estou aqui comendo pão, eu estou aqui por causa do pão, porque enquanto tiver pão a gente não morre. Deixa eu dizer de novo bem alto: enquanto tiver pão a gente não morre, enquanto tiver pão a gente é capaz de caminhar, de atravessar o deserto, de chegar do alto. Provoca o vizinho do lado, diga: pode até ter acabado a água. Ajuda aí, diga: pode ter acabado a água. Diga: mas tem pão dentro do cesto. É só comer e caminhar. Quer comendo pão, atravessa o deserto. Olhou para o odre, acabou. E por que acaba? Escuta isso aqui que eu vou dizer para vocês. Eu disse a vocês na introdução da mensagem que Abraão calculou a quantidade necessária de água para atravessar, sim ou não? Mas acabou. E por que acaba? Escute isso aqui. Por que acaba? Porque a menor distância entre dois pontos é uma? A menor distância entre dois pontos é uma? Reta. Então, a menor distância entre dois pontos, está afiado isso aqui. Não faltou, tu vai ganhar teu certificado a semana que vem, viu? Pode dizer que foi eu que mandei. Então, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se eu quero sair rápido do deserto, o que eu faço? É só não desviar nem para a esquerda nem para? É só andar. Mas acabou a água. Por que acabou? Meu filho é muito inteligente. Jânio, por que acabou, meu filho, a água? Por quê? Porque ela andou errante. O problema é que tem gente que já era para ter, atravessado, mas está dentro do deserto. E não é que Deus está segurando o deserto, é que ela decidiu andar errante. E quando eu decido andar errante, fazendo o que dá na minha cabeça, fazendo as coisas do meu jeito, vai acabar a provisão de Deus. Não é que Deus te desamparou, é você que decidiu ser seu próprio guia. E quem anda errante prolonga um deserto que tem prazo para terminar. Só 3 pessoas pegaram, vou repetir. Quem anda errante prolonga um deserto que tinha prazo para terminar. Já era para ter saído da prova, não sai porque andou errante.
Eu já vou logo finalizar, porque eu estou com vontade de ganhar aquela moto, pastor. Estou com vontade de ganhar moto. Tem mais alguém com vontade de ganhar moto? Vocês me deram um banho de água fria agora. Preste atenção nisso aqui para a gente caminhar para o fim. Agora, ela andou errante, acabou a água do odre. Ela coloca o menino para morrer. Aí o menino está lá chorando. O anjo vem aqui e diz: Agar, não temas. Ergue-te, escuta isso aqui. Ergue-te e levanta-o. Olha essa ordem de sequenciamento de Deus. O anjo diz: ergue-te e. Ergue-te e. Porque não dá para mim levantar alguém sem que antes eu me erga. Só 3 pessoas que pegaram isso aqui. Esse aqui é o problema da nossa geração, porque a nossa geração é uma geração que quer levantar alguém, estando ele caído. A nossa geração é uma geração que não quer pregar o que vive, que não quer cantar o que vive no mundo do farisaísmo, da hipocrisia. E eu profetizo nessa noite que Deus vai levantar gente para ficar de pé, e quando tiver de pé, vai levantar o caído, mas antes, ergue-te. Ergue-te e levanta. Aí ela se ergue e vai levantar o menino. E agora, eu finalizo agora com uma reflexão. O texto diz agora que Deus manda os anjos e cavam um poço e ela enche o odre, amém? Deus disse: Miguel, vai lá cavar um poço lá. Gabriel, vai lá cavar um poço. Foi assim que Deus disse, sim ou não? Vocês viram o anjo cavando o poço aqui? O que Deus disse para ela? Enche o odre. Aí diz: e o Senhor abriu-lhe os. Então vocês estão dizendo para mim que Deus não cavou um poço naquele momento? Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o menino vai morrer ali de sede. O odre está seco aqui. Vai morrer família toda por falta de água. Aí vocês vêm me dizer que tinha um poço aqui, e ela está do lado do poço aqui esperando o menino morrer. Então tem um poço, irmãos. Qual é o maior? O poço ou o odre? O poço ou o odre? O poço. Porque o odre é um recipiente e o poço é a fonte. Então deixa eu ver se eu entendi. Tem uma fonte aqui, e ela matando o menino de sede. Vamos conjecturar. É como se ela tivesse assim, ó, com o pezão aqui em cima do poço, esperando o menino morrer. Aí alguém pergunta: pastor, por que ela não viu o poço? Porque o olho dela estava no. Deixa eu ficar repetindo isso aqui até alguém pegar. Como é que alguém vai enxergar poço se a visão está assim, ó? Como é que vai ver o poço se está desse jeito aqui, ó? Se está dizendo: ai, cadê minha água? Ai, Jesus, acabou minha água. Cadê minha água? Porque quem foca no que falta, deixa de enxergar a fonte. A fonte está bem aqui, ó. E ela matando o menino. A fonte está aqui. Aí Deus trata. Aquele poço está agora depois que ela chegou ou está antes? O poço está ali antes ou depois dela entrar no deserto? Todo mundo junto, 1, 2, 3, antes ou depois? Então quer dizer que antes de eu entrar no poço, no deserto, Deus já preparou um?
Deixa eu dizer de novo para quem é espiritual pegar isso aqui, porque Deus prepara o deserto, o poço antes do deserto. Deixa eu dizer para quem é espiritual pegar, Deus prepara o poço antes do deserto. Antes de Deus te colocar no deserto, Deus já preparou o poço. Antes de Deus te colocar no deserto, Deus já preparou o poço. Já tem um poço de mas não dá para ver. Tem aqui o poço, está bem aqui, ela não vê. O problema não é o poço que falta, é a visão que eu não tenho. Então quer dizer que o cerne daqui, a moral da história, não é que falte o poço, é que eu estou impossibilitado de ver. Coloque-se de pé, por gentileza. Feche os teus olhos por alguns segundos, porque com muita responsabilidade eu preciso ser fiel a Deus nessa palavra. E eu preciso dizer para alguém aqui, alguém que está orando dizendo: Deus, eu preciso de água. Alguém que está orando dizendo: Deus, providencia um poço. E Deus te trouxe aqui para dizer: o poço já tem. O problema que está faltando é visão. Eu não sei se você pega isso aqui, é só para gente espiritual entender o que eu estou dizendo. Você não precisa orar para pedir poço. Você tem que orar para Deus tocar na sua visão. Você tem que orar para Deus te mostrar. Aí você vai orar e Deus vai dizer, você vai dizer: Deus, me mostra o poço. E Deus vai dizer: tira os olhos do odre, tira os olhos do odre, tira os olhos do odre para ver o tamanho da fonte. Tira os olhos do odre para ver o tamanho da fonte. Tem uma fonte preparada. Já vou entregar o microfone para quem de direito, mas olha para isso aqui. Ela enche agora aqui o odre, e aqui tem o poço. E o poço é uma fonte de... O poço é uma fonte de... E ela abandonou o menino para morrer embaixo de uma árvore. Meu pastor, se eu estou no deserto e quem está comigo vai morrer de desidratação, porque a ausência do H2O provoca desidratação, sim ou não? Então eu sei que essa pessoa vai morrer. O que é que eu faço? Eu a pego e deixo ela no meio do sol causticante, porque o excesso de sol vai acelerar o processo da morte, amenizando o período do sofrimento. Pegou ou não? Se vai morrer de desidratação, eu quero que morra rápido para sofrer menos. Aí ela abandona o menino embaixo de uma, ela coloca ele na sombra, meu pastor. Aí como é que eu quero que acelerar o processo de morte para diminuir o tempo de sofrimento de alguém que vai morrer desidratado por causa do sol? E eu coloco embaixo de uma sombra, porque a sombra faz com que ele fique mais tempo sofrendo, sim ou não? Sim ou não? Mas olha como é que Deus faz. Ela pega o menino e coloca embaixo de uma sombra. Todo mundo junto, coloca o menino embaixo de uma. Aí ela vem aqui agora e Deus manda ela trazer a